Carregando, estamos ao vivo agora. Então, boa tarde, pessoal que está acompanhando as lives do Observa Pop Rua. Hoje a gente está conversando com Daiana Santos para conversar um pouquinho sobre muitas coisas que der tempo, mas permeando saúde coletiva e comunidades e ações na rua, ações junto às pessoas. Pensando em pandemia, pensando também em trajetórias, pensando quem são essas pessoas que se dedicam, né, que estão próximas. Então, a gente vai começar. Daiana, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade, pela correria que você deve estar por aí, né? Depois da nossa live você já falou que vai voltar para suas missões, então a gente agradece demais esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso, viu? Eu que agradeço o convite de um espaço que eu admiro, sigo já há algum tempo, e é muito importante assim ter esse reconhecimento por quem a gente admira. Então, fico felicíssima em estar aqui. Espero que seja de grande valia para quem está aí assistindo, a gente agora e também depois. É um prazer enorme estar aqui construindo esse espaço neste momento de pandemia com vocês. Então, simbora. Eu vou pedir, então, para você falar um pouquinho para a gente como é que se deu essa sua trajetória, assim, de encontro com a saúde coletiva e dentro da saúde coletiva, para o que você entende hoje, carrega enquanto o que é saúde coletiva para você, né? E esse trajeto, essa trajetória, assim. Meu encontro com a saúde coletiva, ele inicia com vários questionamentos que eu tinha referentes a estruturas por onde eu andava. Inicialmente, eu comecei fazendo psicologia, e a psicologia, para mim, sempre foi algo que me tomava muito, e eu sempre fui muito apaixonada, mas ainda assim, pelos espaços onde eu transitava, eu observava uma necessidade do mais, e de compreender melhor as políticas de saúde, de compreender melhor como é que tinha o funcionamento da rede, e isso foi fazendo com que eu buscasse outros lugares, outros cursos, outras formações, até que eu cheguei ao conhecimento da saúde coletiva na Universidade Federal. E fiquei pensando, por que não? Por que não? Por que não? E acabei entrando. A partir do momento que eu entrei na saúde coletiva, foi transformador. E eu sou uma apaixonada pela saúde coletiva. E eu falo isso com muito carinho, porque de fato foi transformador. É um processo que, para mim, eu venho o antes e o depois. Eu sou muito grata a esse processo de formação, porque ele fez em mim algo que eu acho que é fundamental para a gente enquanto sociedade. Ele colocou em mim o benefício da crítica. Ele fez essa desconstrução, essa ruptura que é tão importante para que a gente consiga avançar. Quando eu me coloco diante desse curso, assim, entregue, sabe, tentando fazer, tentando no máximo que eu podia, porque também trabalhava e não tinha tempo para fazer todas as extensões, logo de início foi um pouco mais complicado, eu comecei a perceber que essa construção de política pública de saúde, ela se dava para além daquilo que a gente tinha de referencial teórico e bibliográfico, que em loco, que na rua, que na comunidade, inclusive na comunidade onde eu moro e nos espaços por onde eu já transitava pelo trabalho, era necessário ter esse olhar mais amplo, não só o da execução, mas, além disso, o do questionamento e o dessa construção. E quando eu falo dessa construção, a partir da ruptura dos porquês, né, que a gente vai questionando, tentar fazer um novo momento. E isso foi fundamental. Eu acho que a minha trajetória, enquanto sanitarista, ela inicia nos primeiros semestres com isso, com esse questionamento desses lugares, compreendendo que eu estava me encontrando, e eu acho até muito curioso, porque quando a gente fala, quando perguntam o que tu faz, antes era análise de políticas e sistemas de saúde. Mudou enquanto eu estava, durante o curso que mudou para a saúde coletiva. Eu falava, faço saúde coletiva, mas o que vocês fazem? E eu ficava pensando, a gente faz tanta coisa, são tantos os lugares, as formas da gente atuar, mas o principal eu acho que é isso, trabalhar as políticas de saúde com um olhar mais próximo, com o pé no chão. Isso para mim foi fundamental, porque eu acho que eu uni o que eu já tinha de prática com todo um referencial teórico, que foi fundamental e ainda continua sendo, e isso foi desenvolvendo e potencializando ações que eu já fazia nas comunidades, no meu trabalho em si, inicialmente como educadora social de rua, na abordagem social de rua,
mas em todos os outros trabalhos, com as mulheres em situação de vulnerabilidade, com os adolescentes na comunidade. Então, foi fundamental. Essa ruptura, para mim, assim, ó, que se dá quando eu entro na saúde coletiva, ela é fundamental para a construção de um novo sujeito. Eu sou muito feliz por esse encontro, muito feliz mesmo por esse encontro. Eu acho que eu não poderia ter escolhido um outro curso. A psicologia, ela ainda tem, mas a saúde coletiva, ela me contempla de outras formas. De Que outras legal. formas. E aí você fala desses outros espaços, né, que você foi adentrando a partir da abordagem, assim. Então entra um pouquinho sobre o que você viu nesses espaços da abordagem, por exemplo, que foi casando com o que você estava se formando, né, dentro da saúde coletiva, que a gente estava conversando agora há pouco, antes de entrar no ar, da questão da rua até, né, com a saúde coletiva. Abordagem social, fiquei alguns anos na abordagem social, e a abordagem social de rua, num projeto que tem aqui, que é o Ação Rua, e foi fundamental isso, assim, para mim, porque ficar transitando, tu vê coisas que parecem básicas, né, que parecem tão óbvias, até a minha coordenadora falava, o óbvio precisa ser dito. E porque a política de saúde, ela é uma para o cidadão que não está na rua e é outra para aquele que está na rua. Infelizmente, é assim que se vê. Eu acho que tem todo um processo que agora, e daí já vou fazer o link direto com a pandemia, que agora a gente vê que é deflagrada essa ausência, essa anulação e esse distanciamento do direito. Mesmo que seja direito, ainda assim, para garantir, é muito complicado. Então, com a abordagem, eu fazia abordagem no território norte e noroeste, aqui no município, aqui em Porto Alegre, e era muito feliz a possibilidade de estar ali, em loco, articulando com a rede, fazendo diretamente esse contato com mulheres em situação de rua, tanto rua moradia também quanto rua sobrevivência, porque é interessante de pensar que tem essa diferenciação. E nesse momento da abordagem é que eu observava. Um bom exemplo é a portaria 940 do SUS. A garantia do sujeito, do atendimento desse sujeito na unidade de saúde. Nem sempre acontecia. Então, por vezes, isso é mínimo, né? Mas a gente tinha que ir até lá, isso é básico, não é nem mínimo, isso é básico e é direito. A gente precisava ir até a unidade para poder conversar com a assistente social, conversar com a coordenação, para falar de algo que está ali, na política, e que as pessoas, por vezes, se negavam. Então, tem uma série de questões que eu via que na teoria era algo e na prática era outra. A saúde coletiva foi importante para mim justamente para isso. Me recordo também de uma aula de política que certa vez falavam da construção do CAPS, da construção da organização e do funcionamento, que quando eu estava na prática era totalmente diferente daquela organização que repassavam. Assim, ela falou, nossa, quanta coisa a gente pode ajustar, como a gente pode trabalhar com a rede, o que pode ser levado, de que forma a gente pode estar articulando, mas principalmente como é que a gente organiza para que esse sujeito que já está sendo violado, está em situação de rua, ele tenha minimamente o protagonismo para quando eu, enquanto educador, ou meus parceiros, não estiverem ali. De que forma a gente vai fazer esse alinhamento? De que forma a gente vai criar essa autonomia mesmo, para que ele possa seguir? Esse sempre foi o grande desafio. E nesse ponto eu te digo que a saúde coletiva auxiliou em muito, por fazer, na verdade, esse link, mas de uma forma tão... E sempre vou falar da crítica, porque eu acho que é isso. Os porquês, para mim, são fundamentais. Eu acho que se a gente não questiona, nada acontece, sabe, Tamara? Isso, para mim, foi, acho que um primeiro momento que foi importantíssimo, e é importantíssimo até hoje, porque é muito de tudo que eu carrego, é justamente essa forma de esse olhar um pouco mais carregado de crítica, que eu não me lembro de ter ele tão apurado anterior. Tinha, mas não era tão estruturado. Acho que foi um encontro muito feliz mesmo, o meu, com esse curso. Que legal. E aí, algumas coisas vão chamar a atenção, você vai falando, tudo chama atenção, mas algumas coisas que a gente aprende muito teórico, assim, que você teve a oportunidade de trabalhar na prática mesmo. Então, pensar, quando você teve contato, primeiramente, de ter que pensar rede, ter que pensar conexões, parcerias, como que se deu isso? Assim? Como é que você lembra, assim, dessa organização sua e como que a saúde coletiva contribuiu, né? Ou então mesmo a partir da sua experiência, como que se dava
essas conexões, né, de desafios, porque a gente sabe hoje que trabalhar em rede é muito importante, é tudo bonito, é o ideal, mas na prática tem várias nuances, né? Então, conta um pouquinho para a gente isso do fazer rede, assim, das Isso percepções. que massa fazer essa pergunta, assim, porque é totalmente diferente mesmo, que a gente tem de teoria e de prática. Porque a rede, quando a gente vai pensar, ela funciona super bem. Mas na prática, a gente também não pode esquecer que depende de duas coisas. São pessoas que estão à frente de processos e existem instituições por detrás disso, dessas pessoas. E aí é que está o grande problema. Falo da minha experiência particular, assim, foi bem difícil em alguns momentos, quase que impossível. Tiveram, e posso até citar um exemplo relacionado às mulheres, eu gosto muito de falar desse exemplo, porque eu acho que demonstra bem essa fragilidade, essa falha e essa ausência, essa anulação de política pública pensada em específico para esse sujeito, sabe? Em alguns momentos, quando nós tivemos que encaminhar mulheres que estão em situação de rua, em situação de violência, para abrigagem, nós não conseguíamos. Por mais que tivesse essa estrutura da rede, sempre havia algo que a gente esbarrava e não conseguia avançar. Aí, quem é que nos acolhia? Um espaço que até faço questão de falar aqui, saudar, que é a Casa das Mulheres aqui em Mirabal, que é quem acolhe, mas não é institucional, e por várias vezes, e ainda hoje, continua sofrendo ataques diretos do poder público, mas é quem nos acolhe. Então, consegue entender? Acho que fica mais, com esses exemplos, acho que fica mais objetivo assim, essa relação da rede, dessa desestrutura, e de como, de fato, tem um processo todo, e acho que para mim isso é muito nítido, é um projeto de invisibilização e pensado para alguns mesmo, assim, e bem especificamente, porque é impossível que a gente, diante dos números, dos dados todos que a gente tem aí relacionados à saúde, enfim, aos dados da desigualdade, em que a gente vê mulheres, e principalmente mulheres negras, que aí também é um recorte bem específico na rua, e essas mulheres, elas são a base de uma pirâmide e elas não têm uma política pensada, estruturada, sabe? Tem várias coisas que a gente precisa levar em consideração, inclusive, quando fala sobre isso, e eu me sinto muito confortável em criticar, em colocar o dedo nessa ferida, porque é isso, eu falo de uma vivência, de vários momentos que a gente teve experiências que, para mim, enquanto mulher, foram violadoras, para mim, eu acompanhando aquele sujeito, eu acompanhando aquelas mulheres. Imagina para elas, tu não ter um legal, tu não ter o amparo de uma política e de uma gestão que sequer, em algum momento, chama para questionar, para sistematizar algo, para pensar, sabe, para propor. Não tem uma perspectiva de evolução. E trago de novo a Casa das Mulheres de Mirabal, porque se não fosse Mirabal, inúmeras vezes nós teríamos ficado com essas mulheres na rua. E até posso, não sei se tu me permite dar um exemplo aqui. Por favor, por favor. O que aconteceu, a gente teve um caso de uma violência sexual com uma mulher que está em situação de rua, e que a gente foi, fez todo aquele procedimento, como manda o protocolo. Quando chegou no momento, ela estava, enfim, fazendo todos os exames e toda a medicação necessária, e a gente ali costurando e amarrando para encaminhar ela para algum espaço institucional. E a gente não conseguia, de forma alguma. Falava com a coordenação, com a minha coordenadora, e ela ali nessa tratativa, isso era véspera de um feriado, e o feriado era na quinta, o feriado era na sexta, então só retomava na segunda o núcleo de acolhimento. E este núcleo de acolhimento nos deu um retorno que somente na segunda poderia dar resposta. Como é que eu deixo esta mulher que sofreu uma violência sexual na rua, de volta na rua? Eu não tenho nenhum outro lugar para encaminhar. A gente não tinha absolutamente nada para fazer. O que a gente fez? Recorreu a Mirabal, que acolheu. Acolheu, acompanhou, cuidou e fez de uma forma tão bonita que a partir daquele momento nós começamos, inclusive, a fomentar a Mirabal como uma parceira, mesmo que ela não seja institucional e mesmo que o próprio Estado vá boicotando e por inúmeras vezes venha com a mão bem pesada retirando, e retiraram elas do lugar onde elas estavam anteriormente. Agora elas estão num outro espaço. Mas foi quem acolheu. Então, assim, institucionalmente, a gente pensar rede é uma maravilha, mas na prática ainda tem falhas, e tem falhas gravíssimas, e que vão violando ainda mais esse sujeito. Estou dando um exemplo que é um exemplo real, assim. Então, aí, fazendo o link direto com a saúde coletiva, quando fala,
São várias coisas que tu vai pensando. É a saúde da mulher, é a saúde mental, é o mínimo de dignidade, respeito que tu tem que ter para esse indivíduo. São várias as questões que a gente vai estruturando e que tu vai vendo que já são violadas. E é uma situação que já vem de antes. Eu acho que aí entra muito esse olhar que eu sempre falo do contextualizar. Contextualizar. Que tu olha de uma forma mais ampla, tu não está no pontual. Tu está vendo que foi antes. Tem toda uma trajetória que leva esse indivíduo até ali. E é daí que a gente tem que começar a... Eu acho que é daí o nosso ganho. Na verdade é esse. O nosso ganho é esse. Quando tu consegue contextualizar. Porque daí tu não pune, nem justifica e muito menos culpabiliza. Não é uma responsabilidade daquele período, daquela situação, daquelas pessoas ou mesmo da gente enquanto profissional naquele momento. Existe toda uma estrutura que tem que ser pensada ou repensada para poder atender. Então, eu acho que a saúde coletiva me auxilia muito nesse processo de compreender o sujeito como um todo, de contextualizar para além daquele momento. E ajuda a pensar até, você falando assim, é lindamente, assim, realmente é o caminho que a gente segue por aqui a partir do coletivo, né? E ajuda a pensar na prática o que a gente vê muito na teoria, que é relacionado à saúde no contexto amplo, né? Vamos pensar a saúde ampla, mas como é que se pensa a saúde ampla na prática? Você trouxe agora uma vivência que é isso, e não é fácil, e perpassa institucional, né? Então, a partir desse contexto que você também acaba que identifica as potencialidades para se resolver a questão, né? Eu vou trazer uma pergunta que eu acho que conversa bem com isso que a gente está conversando, da Gabriela. A Gabriela também é do Observa, e ela está formando agora, e ela é de saúde coletiva, da graduação, e ela pergunta, o que difere a saúde coletiva dos outros cursos da saúde, a partir da sua percepção? A partir da minha percepção, é justamente isso. O profissional da saúde coletiva, ele se diferencia porque ele acaba tendo esse olhar mais amplo. E eu acho que aí, Gabriela, é que está o nosso ganho. Porque quando tu consegue olhar esse indivíduo, olhar as situações, olhar as políticas e perceber essa amplitude que tem, o nosso ganho já inicia. Porque tu vai conseguir trabalhar muito melhor, independente da área que tu vai escolher, independente da área que tu vai atuar. Mas tu vai conseguir ter uma sensibilidade maior, um feeling maior para poder trabalhar as especificidades. E eu acho que, é fundamental que se faça isso. E não estou desmerecendo, acho que cada área com a sua riqueza, mas a saúde coletiva, ela me parece que consegue ter essa, principalmente relacionada às políticas de saúde. E eu vou bem específico, assim. Eu vou puxar bem para mim mesmo, não tem como fazer Sim, diferente. claro. Principalmente relacionado às políticas de saúde. Quando tu olha para uma política, quando tu se designa a uma determinada ação com uma política, eu vou dar outro exemplo. Eu gosto muito de falar, de dar exemplos, porque eu acho Sim, que é ótimo. outro dia eu estava na rua com uma parceira do coletivo, a gente estava fazendo um reconhecimento de um território, que depois a gente foi para atender, e a gente estava subindo e olhando, e, enfim, avaliando. Ela é educadora física. E a gente ali conversando e conversando, e de repente ela me fez uma pergunta referente ao território. Assim, ela falou: Nossa, tu viu como é difícil aqui o acesso? E eu disse: É difícil. E daí falei para ela: É difícil. Eu já fiquei pensando: como é que um deficiente físico sai daqui para ir até a unidade básica? Onde será que fica a outra unidade básica? Como é que funciona o atendimento da saúde? Agora que está com todo, aqui em Porto Alegre, principalmente, que está com esse processo todo de desmantelar a atenção básica, os agentes comunitários, quem será que chega até aqui? E daí fiquei pensando, idosos, acamados, como é que fazer isso? Assim, mas foi uma coisa que para mim estava tranquilo, assim, no sentido de tranquilo, não, mas dentro daquilo que eu alcançava. E ela ficou parada me olhando e falou assim: Como é que tu pensou em tudo isso? Olhando para a mesma coisa que eu estou olhando, eu falei: Velho, é isso, saúde coletiva. É essa a resposta para exatamente assim. A gente não consegue perceber durante o processo de formação que está tudo aqui, imbricado na gente. Mas quando tu sai, quando tu está em loco, quando tu está ali à frente de fazer, isso vem à tona. Então, é fundamental se permitir também a participar, se é possível, se consegue fazer. A Gabriela já está formando, já está saindo, aí já vai para alçar outros voos, mas participar das extensões, fazer as formações, participar da vida acadêmica o máximo possível. Eu sei que é difícil, porque às vezes tem
também o lance do estudante que é trabalhador, e isso também interfere muito nesse processo de formação, mas dentro do possível, participem, porque tudo faz parte dessa construção do profissional. E é fundamental. E eu digo isso porque eu noto muita diferença em mim. E como eu falei, mudei de curso, e quando cheguei, e quando chego nos territórios agora, e quando estou à frente do meu trabalho, observo essas questões. Assim, essa minha parceira, ela avaliou muito bem. Ela disse, como é que tu consegue olhar tudo isso? Em essa educação de segurança sanitarista. Eu acho que isso é um ponto positivo para a gente. E é muito feliz saber que a gente, pelo menos, tem essa habilidade, essa avidez, essa rapidez, essa expertise, né, construída a partir do curso, assim, a nossa formação. Isso é. E a gente entra num outro campo, você falando assim, cara, mas você vê como é algo muito difícil de ser vendido no sentido né, da luta que a gente tem no país todo para a questão, né, para abrir espaços profissionais para a gente, né? Porque a impressão que dá é que saúde coletiva é tudo e é nada ao mesmo tempo. Mas é essa capacidade de acompanhar o fluxo, de fazer fluxo, né? De ir e de acompanhar e de olhar e ter essa expansividade assim em volta dos contextos, das situações que acaba. Agora, como é que você vira isso de forma, né, a abrir espaços profissionais? Tem uma outra pergunta da Kellen Santos, que fala: como foi feita a mobilização do grupo ao combate à fome? Como este grupo foi formado? Então, a gente vai entrar aqui para discutir um pouquinho a situação que você está agora, né? Como é que foi essa aproximação sua com o grupo? E como é que vocês desenrolaram o planejamento e tudo, as áreas? Aí, se puder contar um pouquinho também sobre o contexto desses territórios, tá bom? Claro. Não, o grupo ele começa a se organizar a partir do momento que a gente... Bom, eu vou iniciar, porque é justamente essa trajetória. Eu sempre fiz trabalhos em comunidades e já há algum tempo trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade e violência nos territórios. E isso vai mais perto do microfone, está muito baixo, é isso? O pessoal não está ouvindo bem. Não está ouvindo? Vamos trazer para mais Fica mais... perto de mim. Isso, traga um pouquinho mais perto. Vamos lá, pode ser. Se não ficar Ó, bom, deu me uma avisa. aumentada. Melhorou? Que de repente a gente coloca o fone. Querida, também. Bom, inicia com esse trabalho que já está sendo feito há bastante tempo, inclusive antes da minha formação na saúde coletiva, eu já venho desse processo de trabalho com mulheres na comunidade e, enfim, com toda a formação política, uma série de outras coisas. E nesse momento da pandemia, tem uma parceira minha, eu até faço questão aqui de ressaltar o nome de todas as meninas que fazem parte do coletivo, porque eu acho que é isso, são pessoas que constroem junto comigo, eu estou à frente, mas nós somos um coletivo de mulheres que trabalha para mulheres e que pensa, e por mais que algumas não tivessem essa compreensão no primeiro momento, agora a gente está bem alinhada. A gente pensa saúde, porque também estender a mão com comida, levar comida até essas pessoas, o mínimo de dignidade, respeito, é pensar saúde, é fazer saúde, é promover saúde nesses espaços. E a gente faz uma avaliação que é muito bacana, assim, desse projeto. Mas voltando lá no início, já existia, tem uma parceira que é a Rosa, que ela faz um espaço na casa dela, alguns encontros de saúde, pensando em saúde, ela é do conselho local, lá do território dela. Isso já era feito aos sábados. A gente já tinha algumas parcerias e tocava junto em algum momento, algumas ações. Quando a gente pensou, olha, o pessoal vai começar a ficar em casa, vai de repente precisar de um apoio. Então vamos fazer uma ação aí para arrecadar umas 100 cestas básicas? Vamos. A gente pensou primeiramente em fazer pontos de coleta. Fizemos os pontos de coleta. Só que começou muita procura. Começaram a nos buscar mais do que aquilo que a gente tinha. Conversando com a Rosa, conversando com a Mariane, conversando com a Rossana, a gente entrou num acordo. Vamos, de repente, fazer o quê? Uma vaquinha virtual. Aí surge o fundo com base nesses pontos que já existiam. O fundo ele vem além dos pontos que a gente pensou. Se entra grana, a gente consegue atender mais gente, mas nessa perspectiva sempre de 100 cestas, que esse era o nosso foco. Há 15 dias que a gente lançou essa campanha do fundo, Tamara, a gente tinha essa perspectiva de 100, nós já tínhamos mais de 400 atendidas. E uma coisa bem interessante, 400 atendidas sem tirar um centavo do fundo.
400 atendidas, todas elas com doações, com parceiros que se somaram, com gente que veio acreditando no trabalho. O processo todo, e eu faço questão até de ressaltar isso porque é bem importante, que é executado por mim, pela Márcia, pela Vera, pela Angélica, pela Rosa, a Débora, a Cristiane. Nossa, tem tanta gente. A Cristiane, a Kátia, a Fernanda, a Jéssica, e para aí se vai, e outras que vêm se somando. O que a gente vem pensando? Para que a gente possa atender, vamos ter que criar alguns critérios. Que critérios são esses? Vamos priorizar mães, mulheres mães que, mesmo que estejam trabalhando, e das periferias, a gente sempre observa que são mulheres que trabalham com reciclagem, mulheres que são domésticas, são diaristas, mas muitas, quase em sua maioria, mães solteiras. E agora eu não tenho mais exatamente esse percentual, porque acabou crescendo, e eu, de fato, ainda nós ainda não organizamos, sistematizamos todos os atendimentos, os acompanhamentos e os auxílios dados, mas eram em torno de 80% de mulheres negras. Eu acredito que não tenha mudado isso por observação, não tenha mudado. Então, muitas mulheres negras, mães solteiras, baixa escolaridade, uma média de 3 filhos em casa. Então, assim, trabalhadoras informais, que também é importante de ressaltar. E o que a gente faz? A gente vai para o território, a gente primeiro faz uma avaliação, ver quem está dentro desses critérios, porque definitivamente eu gostaria de atender todo mundo, nós gostaríamos de fazer isso, mas a gente não tem como. E não tem como porque é muita gente, a gente compreende a necessidade, mas são muitas. Então, a gente avalia dentro desses critérios as mães, a maioria com as crianças em casa, creche fechada, serviço de convivência fechado, escola fechada. A gente avalia essas mães, essas mulheres, faz o cadastro e depois só retorna para fazer a entrega. Por que a gente pensou dessa forma também, essa metodologia? Para evitar aglomeração. Evitando aglomeração também é uma forma da gente estar trabalhando essa questão da saúde na pandemia agora, que é fundamental. Que nas comunidades daí já tem uma outra pegada, que já tem, funciona de uma outra forma. Por favor, Tamara, tu me diga se está dentro. Não, tá ótimo, tá dentro, fique à vontade. Eu quero só depois que você entre um pouquinho mais sobre esse contexto dos territórios, né? Vamos lá. Então, essas mulheres, após a gente fazer essa avaliação, vai fazer a entrega. Nem vou entrar depois, já vou entrar agora, exatamente agora. Eu vou te cortar só um pouquinho, porque tem outra pessoa comentando que o som tá baixo. Talvez fosse importante você colocar o fone. Vamos tentar. Tá. Mas ótimo você estar falando, né, do perfil das pessoas e também dessa disposição também que você trouxe uma coisa que me ficou chamando a atenção, que é a questão que na periferia é diferente pensar aglomeração até, né? Então, como é que vocês foram percebendo isso e foram criando estratégias, né? Em cima. Vai falando aí até a gente ajustar o fone. Vamos ver se fica melhor. Sim, tranquilo. Mas é mais esse... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. E agora, como é que fica? Ninguém reclamou ainda não. Acho que agora vai. Mas isso mesmo, assim, você está falando um pouquinho do perfil das pessoas que se chegaram para o projeto, né, para a disposição de vocês, para o que vocês disponibilizaram, a juntar energia, mas conta um pouquinho para a gente, então, do perfil, ainda continuando no perfil dessas mulheres, o perfil também melhorou, a Kellen falou que melhorou o áudio. Também desse contexto dos territórios, né? Como é que vocês se viram a questão das recomendações gerais relacionadas à prevenção, né, e combate ao coronavírus, e como é que vocês viam isso na prática, nas periferias, e como vocês foram equalizando e criando estratégias para a questão das recomendações, que a gente sabe que para contextos diferentes, nem tudo dá para se fazer, né? Então, como é que foi isso para o trabalho de vocês? Exatamente assim, o caminho se fez caminhando, que a gente chegou com uma ideia que foi se reconstruindo com base na realidade que estava lá. É importante falar desses territórios que são territórios abandonados. Eu faço questão de trazer exatamente esse termo e de falar isso primeiro, porque eu acho que é mais do que necessário a gente evidenciar que nesse momento de pandemia, a pobreza, a miséria, o descaso, ele só vem a ser acentuado, a ser mostrado aquilo que já há muito tempo está ali.
isso é de muito, sabe? São estruturas que são de violência mesmo, porque para mim é isso. Quando tu não consegue garantir o mínimo de direito para essas pessoas, tu está violando. E naturalizados. É uma coisa absurda. E eu sempre falo, a questão sanitária, eu nem sei se eu começo mais pela questão sanitária. Porque o esgoto a céu aberto parece que é uma constante em todos esses lugares. A gente faz uma avaliação sempre dos territórios, para aqueles territórios mais distantes, aquelas ocupações, e que a gente avalia que ainda não tiveram nenhuma ação, que é justamente para não ficar também duplicando e poder ter o alcance de pessoas que ainda não receberam, né, de mulheres que ainda não receberam nada. E quando se chega nesses espaços, Tamara, a gente observa o descaso, o descaso. E só quem entra, por vezes, é a saúde. É a saúde. E isso não sou eu quem digo, isso é relato das próprias pessoas que moram lá. Ainda a saúde através, e isso é importantíssimo, a saúde através dos agentes comunitários de saúde que aqui no município estão sendo retirados. Então aí a gente tem dois problemas. Só quem chega nessas comunidades, só quem faz esse trabalho é quem está sendo retirado. Então vai se acentuar esse problema. Isso vai ser um, daqui acho que a 2, 3, 4 meses vai ser um problema ainda maior. Então pensar assim, que são muitas crianças, a gente vê escolas distantes, a maioria das comunidades não tem creche, não tem um espaço ali na comunidade que dê conta. Então, a gente tem que falar também e pensar agora a saúde num contexto mais amplo. A gente pensar em lazer, a gente pensar em habitação digna, né? Uma moradia digna, a gente pensar, porque é isso, são barracos, são casebres. E vamos à pandemia. Como tu pensar em cuidado em saúde, como tu pensar em manter para essas pessoas, nesses lugares, os protocolos que são, enfim, para todo mundo, teoricamente seriam para todo mundo, como tu pensar nesses protocolos em lugares onde a violação de direitos já está ali? Tu chega, tu já observa que não tem a possibilidade de manter o mínimo de distanciamento social. E outra coisa importantíssima, essas pessoas continuam trabalhando, porque a maioria da reciclagem, ou as mulheres diaristas, elas continuam saindo das suas casas. Elas continuam mantendo as suas atividades, mesmo que seja em 2, 3 dias na semana, mas elas continuam saindo. E como tu pensar num cuidado para essas mulheres e para a família? Por que eu trago isso das mulheres? Porque aí entrou um outro agravante que a gente começou a observar. Crianças sozinhas no interior da residência. Serviço de convivência fechado. Olha só. Então, aí entra uma outra questão. Certo dia a gente andava na rua, também encontrou uma mulher, puxando o carrinho dela e as duas crianças no carrinho. E daí a gente se olhou e falou, olha, 2 crianças no carrinho, ela está trabalhando, não pode, como é que pode? Aí conversando com ela, a gente percebeu, se ela não carrega essas crianças, onde ela vai deixar? Sozinha em casa? Exposta a outras situações? Como é que faz isso? Uma mulher sozinha que precisa colocar a comida na mesa. De que maneira... Como é que a gente consegue garantir o mínimo? Tu me entende? Então, são essas as situações assim, do território. Eu acho que, para além disso, são várias as coisas que a gente vê. Tem muitos relatos de violência, muitos relatos de violência. E quando digo violência, não é só uma violência dos pares, entendeu? Entre casados, porque a maioria das mulheres, inclusive, já está sozinha. Mas falo da violência, uma violência policial, violência do Estado, que a gente compreende que é essa violência do Estado, pela ausência do mínimo que é necessário ali. Segurança pública nesses espaços não existe. As pessoas relatam várias, N situações de meter pé na porta, e acho que isso é importante a gente falar. Porque por que só nas comunidades isso acontece? E acho que isso a gente já faz direto link às últimas mortes que tiveram aí no Rio de Janeiro, que são violências absurdas, entendeu? Em comunidades, e é isso que acontece. Aqui a gente só não viu ainda o relato de morte, mas do pé na porta quase sempre, em todos os lugares que a gente vai. Então é uma organização totalmente alheia ao que a gente pensa de garantia de direitos, de pessoas que sequer compreendem que estão sendo violadas. Eu acho que o trabalho que está sendo desenvolvido por nós no coletivo, ele tem sido para além de comida. A gente sempre fala isso. A comida, na verdade, é uma porta de entrada para a gente poder ter a observação desse todo, dessa violação, desse absurdo, desse descaso, dessa forma violenta e perversa da necropolítica nesses espaços. Precisa se compreender isso. A gente considera saúde como habitação, saúde como alimentação, saúde como educação, saúde como lazer,
falho, não existe para essas pessoas. Então, ali, a saúde não entra. Porque lazer, menina, nesses espaços é inacreditável. Eu volto todos os dias quando eu vou, eu já vou preparada, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar. Mas quando eu volto, é uma carga tão grande, emocionalmente falando, e a gente conversa muito entre as parceiras, porque a gente ainda, logo no início, tinha essa ilusão vaga de que iria auxiliar. Ainda hoje eu estava conversando com uma parceira, falei, a gente pensa que vai auxiliar, mas na verdade a gente está sendo auxiliada. Porque quando tu olha mulheres que estão conseguindo tocar famílias, mulheres que estão sobrevivendo nestas condições, tu pensa que definitivamente é necessário que tu continue, que a gente continue, porque não chega lá, não chega a informação, não chega absolutamente nada. Eu até posso contar um outro exemplo depois, mas vou parar de falar que eu sou a velha da Não, história. por favor! Por favor. Você tem alguma pergunta? Porque senão vai engrenando aqui, não para. Tá bom, eu vou. Mas não esqueça, não, Eu retomo a história, não de retomar a história. Vou só trazer algumas questões da interação do pessoal que está assistindo, né? Que a Bia Clemente fala que está muito bom o debate, que muitas perguntas dela estão sendo respondidas, né? Ela trouxe, a Bia Clemente também, ela trouxe uma questão relacionada. Ai, eu perdi. Peraí, só um instantinho. Que ela perguntou sobre os aplicativos. Ah, tá. Quando você falou da violência com a mulher, da violência como um todo, né? Ela trouxe essa questão perguntando, será que os aplicativos, vou mostrar aqui, será que os aplicativos vários que estão sendo criados podem realmente ajudar essas mulheres? Então a gente entra um pouco para pensar então a percepção dessas pessoas frente às suas situações, né? Então você falou um pouco, até você trouxe uma frase que é da percepção dessa violação de direitos, né? Então como é que está isso tudo, esse ambiente, assim? Como é que você percebe que as pessoas estão aprendendo ou estão construindo suas percepções em cima da situação que a gente está vivendo, né? E pensando nesse recorte que a Bia Clemente pergunta da questão da violência, como lidar, porque a gente sabe que os dados mostram que aumentou muito, né, os casos de violência contra a mulher, e ela traz um pouquinho pensando se essa questão dos aplicativos que muitos estão se falando, se isso está chegando a essas mulheres, se outras estratégias estão se fazendo, como é que está isso, né, perante a percepção da atuação de vocês. Claro. Bia, eu vou falar muito a partir da nossa experiência mesmo, da minha experiência. Sim, é isso mesmo. E da experiência das gurias. Primeiro de tudo, não tem internet, não se tem acesso. E aí tu fala do aplicativo, eu já lembro do auxílio emergencial, que também é algo recorrente nessas nossas andanças. Mas é muito distante. Quando se pensa nessa relação de tecnologia, do acesso, é um abismo, Bia, mas é um abismo tão gigantesco que, às vezes, e eu vou te dar um exemplo mais aqui mesmo, pensando mesmo nesses protocolos que estão sendo repassados, lave as mãos, use máscara, use a luva, não sei o quê, higienize todo mundo, mantenha a distância 1,5 m, isole as pessoas em casa. Porque eu vou te dizer o seguinte, velho, quando eu chego nesses lugares, quando a gente vai lá enquanto coletivo, e a gente olha a estrutura, por vezes, a última coisa que eu penso em falar é sobre use máscara. Tem tantas outras coisas. E aí também é relacionado à violência. São tantos os problemas, Bia, são tantas as situações que vêm anteriores que o aplicativo não chega. Já te digo por aí. As pessoas, elas pouco utilizam dessa informação, dessa tecnologia. Em grande maioria, quando a gente fala, o que mais se observa é que essa ruptura ela se dá através assim, ó, ou com agente comunitária de saúde, ou com assistente social do CRAS, ou com educador que entra lá por algum projeto. Funciona dessa forma, mas não para o aplicativo. Existe uma distância muito grande. E aí a gente vai ter que falar da educação. E aí a gente poderia falar da educação em saúde, da educação formal mesmo, dessa formação escolar, que chega a um determinado ponto, ela estanca. Parece que é isso, sabe? A gente vê, e daí volto ao perfil deles. Não que uma coisa seja ligada diretamente, mas nesse caso eu falo de dados que a gente tem, que é baixa escolaridade. Então, são pessoas que sequer consideram isso como importante, porque muito cedo já tiveram que sair para a labuta, velho. Desde sempre. Aprenderam a trabalhar, porque é um instinto de sobrevivência. Então, relacionar isso
qualquer outro tipo de tecnologia, qualquer tecnologia que venha, fica muito difícil mesmo. Talvez esse seja um desafio, pensar isso Um como desafio. Como a gente levar essa informação e de como a gente fazer isso para que seja uma constante e não pontual. A gente tem pensado muito nisso, assim, também, de chega, observa tudo isso, por vezes consegue relacionar algumas ações, e agora também não dá para fazer nada, por conta de aglomeração, enfim, pelo período que a gente está vivendo, mas de como a gente vai organizar e pensar nisso mesmo para daqui para frente, porque isso é garantir direito. E, de novo, trago isso, são pessoas que sequer compreendem que estão sendo violadas, o que é pior, para mim é o pior. Então, a gente tem que começar aqui da base, vamos romper isso, vamos fazer as pessoas primeiro entenderem, vamos compreender que estamos sendo violados, vamos compreender que não é para naturalizar, vamos compreender que se o esgoto está na frente ou dentro da tua casa, tu não vai colocar uma tábua para passar em cima e essa é a solução do problema. Vamos compreender que não é assim que se resolve, sabe? Se a escola é só daqui a 2, 3 quilômetros e a creche que não tem a vizinha que cuida, não é assim que a gente resolve. A gente precisa fazer uma organização para solicitar algo aqui, pelo menos uma creche, pelo menos um ponto de cultura, pelo menos uma biblioteca comunitária, alguma coisa. Isso não é para ser assim. Porque parece, para mim, é estratégico. Essa violência ela se dá de uma forma estratégica. As pessoas se mantêm ali. Sabe quando parece que elas estão, inclusive, anestesiadas diante de tudo isso, Tamara? É essa Sim. a sensação que eu tenho. Por quê? Porque saem cedo para trabalhar e voltam tarde. Então, alguém tem que ir até lá. E quem é que vai até lá? Nem o Estado se ausenta, sabe? Então, é uma série de situações. Vou ficando nervosa, mas é isso, gente. São coisas demais, tu entende? É uma carga Sim, o muito desafio é grande. bem maior. Exatamente. Bem O maior, Pedro, aí isso conversa com 3 comentários assim também que as pessoas estão interagindo. Esses comentários observa Pop Rua é o Pedro, que também é do coletivo, e ele traz essa questão da comunicação e educação devem ser mais concretas, que é isso que você está trazendo, o desafio é esse, né? O contexto é outro, as pessoas, a gente for parar para pensar a comunicação em saúde, né? Precisa ampliar esse contexto todo que é dessas pessoas, né? Tem um outro comentário aqui, que a Lidy Loureiro, ela fala, as pessoas dessas comunidades já naturalizaram a violência do Estado, é triste. Parabéns pela live, parabéns e força, Dayana. Tem uma outra aqui, que é a Bia Clemente, fazendo uma outra questão, que é o que poderíamos fazer virtualmente e eficientemente nós, profissionais da saúde, diante do aumento da violência doméstica. Ela é assistente social. Ela te joga essa questão. O que virtualmente, então, à distância poderia ser feito? Ou então, pelo menos, ensaios, ou pelo menos elementos a serem considerados, né? Na minha ideia de transformação e denominação de tudo isso, Bia, perpassa, primeiramente, uma relação de autonomia na renda. A maioria dessas mulheres, elas sofrem violência porque elas, em algum momento, não têm como se manter fora. E se colocam, às vezes, nessas condições, porque, enfim, elas são tão... esse, de novo, esse processo parece que estão anestesiadas, sabe? Então, pensar em projetos que não sejam só do empoderamento, que eu acho isso muito massa, sabe? Eu acho mesmo. Que a pessoa ali ter um outro olhar, eu acho isso fantástico, mas não somente. A gente precisa de geração de renda, a gente precisa de políticas sérias para atender essas mulheres. A gente precisa de espaços que, como tu, como assistente social, tu vai entender bem quando eu te digo isso, que a gente precisa de espaços de acolhimento que não vão colocar essa mulher de novo à frente dessas situações de violação. Que elas possam ter essa garantia de que vão sair dali para uma capacitação, ou ali mesmo já vão fazer essa capacitação, e daí por diante vão começar e vão ter a oportunidade de criar um novo movimento para a vida. É isso. Eu acho que a gente precisa pensar em algo que é mais estruturado. E sim, trabalho em rede. Saúde, educação, a gente precisa pensar na assistência social, todo mundo aqui, ó, e trabalhando, e não essa ideia de assim, isso não é meu, então fica com a saúde, isso não é meu, então fica com a assistência, não é meu, então fica com a educação. Não é, a gente tem que trabalhar em rede, num plano real das coisas. Eu compreendo que os trabalhadores estão sobrecarregados, eu compreendo que tem toda uma desestrutura relacionada a esses serviços, eu compreendo várias coisas, mas definitivamente quem sofre é a população. Então, a gente que ainda está disposto, que ainda acredita, e que espero que continuemos assim, Bia, e que a gente tenha essa força para tocar, a gente vai ter que fazer esse papel. A gente vai ter que fazer isso.
inclusive para se associar a essas outras parceiras, e eu falo mesmo pelo coletivo, porque é isso, parece que tu vai contagiando quem está por perto, né? E as pessoas vão acreditando também e a gente vai avançando, porque vai ter que ser dessa forma, definitivamente da forma como está ou como estava lido. O trabalho em rede precisa ser uma coisa real. Aí eu já inicio por aí. A gente precisa pensar em rede uma perspectiva real dessa construção. Não dá para mediar. Não tem como negociar determinadas questões nesses pontos. O inegociável. Não se negocia o inegociável. É bem isso. E eu observo muito isso, assim, quando as pessoas falam, quando chegam até a gente, eles dizem assim, mas eu procurei em tal lugar, que me mandou em tal lugar, que me mandou em tal lugar, e a pessoa está assim, ó, e nada aconteceu. Então, vamos colocar algo que seja real, vamos fazer um empoderamento dessa mulherada, vamos fazer aí uma formação política para saber quem é, onde está, e quando eu digo política é mesmo, de se entender enquanto sujeito. Na sociedade, as pessoas precisam saber quem são, os lugares que ocupam e o porquê que essas coisas acontecem, o porquê que estão ali, por que lá na comunidade falta água, por que falam tanto para a gente ter toda essa higienização e aqui eu mal consigo, porque não tem água. Entendeu? Porque a água chega às 2 da manhã, 6 horas acabou, e aí como é que eu faço? Como é que eu vou estar cuidando de tudo isso em aglomeração se eu tenho que sair de manhã cedo, pegar meu ônibus lotado para fazer a minha faxina, para ganhar, às vezes, R$80, R$100, uma ou duas vezes na semana, quando muito, ainda se consegue fazer isso agora, ou minimamente tenho que estar pegando, e esse é um relato muito recorrente, pegar o carrinho, sair para fazer a reciclagem e estar lidando ali com materiais que não sabe se estão ou não contaminados, luvas, máscaras, uma série de coisas descartadas de forma incorreta, porque aí também pensam quem está fazendo esse processo. Então, como é que essas mulheres, que são as mulheres que a gente chega lá, como é que a gente vai estar pensando em cuidado, em saúde, em promover algo, né? Se a gente não trabalhar essa perspectiva de que elas tenham conhecimento, elas precisam saber. Por isso falo dessa formação política. Compreender quem é, onde está, o lugar que ocupa, de fato, faz com que essa ruptura ela seja real, porque a gente precisa de uma ruptura real. E daí se atravessa machismo, e aí também se atravessa a LGBTfobia, porque também estou falando de mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres travestis, enfim, são várias as questões que a gente precisa trazer. E acho que é isso, a gente precisa ter essa perspectiva de construção de um outro lugar. Da forma como está, já deu. Bia, é tu que é assistente social, tem que meter a cara e vamos fazer alguma coisa. Mas é definitivamente esse movimento que tem que ser, porque essa construção, e para mim passa primeiramente por essa relação de saber quem é e o lugar que ocupa, mas também de uma oportunidade e de políticas reais, sérias, que venham a dar conta de uma capacitação e de geração de renda para essas mulheres. Geração de renda é fundamental. Tu, com a tua grana na mão, tu vai seguir a tua vida, tu vai ter autonomia real. Esse é o verdadeiro processo de autonomia. Falando demais, vai, me corta. Não, tá ótimo. Tem um comentário aqui que eu vou trazer para essa questão, que é da Cíntia Nelly Inácio, que ela traz. Não naturalizamos a violência do Estado. Infelizmente, não vemos outras saídas. Em alguns momentos, somos silenciados pelo Estado, silenciados de mais diversas formas. Por isso, é importante pensarmos na autogestão comunitária, pensar em formas de renda, capacitação, assim poderemos ficar estruturados para lutarmos. E sim, sempre em rede, né? Ela acaba que concorda um pouco com isso que você traz também, né? E reforça essa importância de se trabalhar em rede, né? E da autogestão, né? Comunitária também, que é isso que você está falando, da capacitação e tal, e como as pessoas, de alguma forma, também se organizam, né? Nos seus contextos, em grupos, e como que isso pode ser visto a potência, né? Que talvez seja em cima disso que o trabalho de vocês também faz, né? Trabalha, relacionado tanto à disponibilidade de vocês em poder fortalecer, mas também nesse olhar amplo a partir de organizações, já a partir das pessoas que estão ali, né? Você percebe, assim, vou vou puxar mais essa questão dela, você percebe que há uma organização, mesmo que pela chegada de vocês, mas uma organização junto da comunidade, a comunidade está chegando e falando assim, nossas demandas são essas, ou então vamos fazer uma ação em conjunto. Você percebe essa questão de pensarmos a autogestão comunitária? Sim, em determinados espaços, e é por isso até que eu trago esses exemplos que falam disso. Quando a Cíntia fala da naturalização, eu fiquei pensando agora, Cíntia, mas eu ainda continuo achando que, apesar do silenciamento, tem a naturalização também, porque são tantas as vezes que tu solicita, e isso vem muito desses exemplos que vêm falados para nós, são tantas as vezes que tu solicita um auxílio para determinada situação e nada acontece, então tu acha um jeito,
dá o teu jeito, é bem isso, né? Dá teu jeito para poder seguir. Mas acho que é isso mesmo, e sempre em rede. Tá certo, Cíntia? Obrigada, viu? E a história que você falou, que você não ia esquecer, que você ia contar. Não vai esquecer, não vou esquecer. Não esqueço. E já tem outras, não, tô brincando. Pode puxar, puxa ela então, acho que é um bom momento. É um bom momento para falar sobre naturalização, é porque é algo que me tocou muito, assim, a gente chegou numa comunidade, e um espaço bem difícil, bem precário mesmo, assim, é um dos mais complicados, assim, que eu acho que a gente transitou. E a gente entrou, é importante falar sobre isso também, que em determinados lugares, quem dá essa abertura é a igreja. Então, a gente também faz essa amarração, né? Porque é isso, é quem consegue chegar, quem nos leva, então vamos lá. Pensar que é quem está ali estendendo a mão, mínimo, mas está estendendo a mão. Mas, enfim, tocando, a gente entrou lá nessa comunidade, bem complicada, e uma menina me parou e falou assim, o que tu está fazendo aqui? E eu falei, vim aqui para conhecer. E ela falou, não, tu não veio aqui para conhecer, ninguém vem aqui. Ninguém quer conhecer esse lugar. O que tu quer aqui? Porque ninguém quer conhecer esse lugar. Muito agressiva, assim, muito agressiva. E uma menina, uma adolescente. E eu disse, por que tu está me falando isso? Tu nem perguntou meu nome, tu não sabe. Ela, porque tu não é daqui, ninguém quer conhecer esse lugar, ninguém vem aqui. E eu fiquei pensando, que difícil, né? Que foda mesmo. Que foda isso. Eu falei para ela, olha, quem sabe tu me diz teu nome, meu nome é Dayana, e eu tô aqui com as minhas parceiras, a gente veio aqui para conhecer, porque a gente está ajudando, verificando de que forma a gente pode auxiliar. Agora a gente está trazendo uma cesta básica aqui, vai fazer um cadastro. Onde é que tu mora? Ela falou o nome dela e me levou, e falou, mora lá embaixo. Falei, me leva até lá para eu falar com a... E fui descendo. Eu quero falar com a tua mãe. Quando a gente chegou mais perto, Tamara, ela me olhou e falou assim, eu moro aqui, apontou assim a casa, eu moro aqui, só que a minha mãe não tá. Eu disse, onde é que tá a tua mãe? Ela falou, não, só tá eu e minhas irmãs, a minha mãe está internada. A mãe dela está internada num hospital psiquiátrico. Já há bastante tempo, ela está lá, desde antes do Dia das Mães. E daí eu fui entendendo que a revolta dessa menina era, inclusive, uma forma de se manter ativa, sabe? Assim, ó, protegida, guardada nesse espaço. Ela está lá, com 2 irmãs menores. E ela começou a amenizar quando ela viu que, de fato, a gente estava ali para auxiliar. Ninguém está querendo invadir nada, assim, principalmente invadir, que eu digo, é se ocupar desse espaço, né? Desse lugar que é dela, enfim. E a gente começou a conversar um pouquinho, assim, ela foi dando uma diminuída no tom dela, falou assim, ah, mas e tu pode, será que tu pode me ajudar? Então, eu falei com que ela, eu posso fazer isso aí porque a gente está precisando. E daí ela baixou. Quando ela baixa, que eu olho assim, é uma criança, tu entende? Com uma carga de responsabilidade tão grande, com uma carga tão difícil assim, ó, com tantas coisas tão complexas, carregando sozinha, uma mãe internada, sem o pai, com 2 irmãs menores, ela era dona da casa, dando conta dessas irmãs no momento de pandemia, numa estrutura bem difícil. E eu fiquei pensando assim, ó, é isso, é sobre isso. É exatamente isso que a gente tem que ver. Eu acho que é isso que a gente precisa levar daqui para fora, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Que enquanto para uns ficam aí, e com todo respeito do mundo, a todo mundo mesmo, mas enquanto para uns a quarentena é esse momento de ficar em casa, curtindo um filme, livros, música, eu acho isso espetacular. Para outros é essa dificuldade, esse sofrimento, essa dor. Para outros é assim, ó, de uma forma tão dolorosa. Eu sempre comento isso, algumas vezes já fui criticada, mas é isso, enquanto uns batem panela na periferia, quando a panela bate é porque a fome está ali, ela bate porque está vazia, e a gente fala porque vê, a gente fala porque sabe disso. Então, eu fiquei muito tocada com essa menina por ser uma menina, alguém que a infância está indo ali, sabe quando tu vai perdendo toda essa, parece que a gente vai aniquilando sonhos, é isso. Eu acho que essas possibilidades a gente vai matando dessas pessoas a partir do momento em que não se olha com o devido respeito e com a devida responsabilidade. Talvez não seja nem não só o respeito, mas a responsabilidade que se deve olhar para esses territórios.
É esse o tipo de situação que vai se agravando. É isso. Mas vai, eu até esqueci qual era a tua pergunta. Vamos... Não, é isso mesmo, que era o caso que você falou que ia guardar a história, e eu acho que era relacionado a isso, né? Então, mas aí eu vou puxar alguns comentáriozinhos, que é ainda o Pedro do Observa, ele faz um comentário, né, que a quarentena, como está sendo feita, é o retrato da nossa desigualdade, né, que é isso que se aproximou, é isso que você... É isso, Pedro. É triste a gente pensar que é exatamente assim, sabe? Porque vai evidenciando essa distância, esse abismo que é histórico, e vou dizer que é histórico, porque daí a gente vai ter que falar, necessariamente, se tem que falar sobre pós-abolição, sobre a colonização, a mão perversa, que ainda permeia todas essas relações, porque ninguém quer abrir mão de privilégio, Pedro, porque ninguém quer pensar em absolutamente nada que os tire do lugar de conforto, cara. São poucas as pessoas que se colocam à disposição nisso. E quando eu estou falando isso, estou falando dessa gente que realmente pode, e quem deveria ter feito. A gente tem políticas que são paliativas, definitivamente, para mim é isso. Num momento em que a gente estava tendo uma ascensão, onde os mais pobres eles estavam podendo pelo menos manter dignamente a comida no prato, onde estavam conseguindo comprar um lugar para morar, para sair desse processo de violação das comunidades mais carentes, mais vulneráveis, o que acontece? Retiram com a mão mais pesada. Parece que é para dizer assim, ó, é aqui, é esse o lugar que vocês merecem. Então, é isso. Essa é o retrato mais perverso dessa desigualdade. E aí a Lise Ferreira, ela traz, né, que a revolta, às vezes, é lugar seguro na guerra, né, Dai? Ela traz essa importância né, de discutir a revolta, que é o que você trouxe, né, da panela na periferia quando está vazia, é porque está vazia, né? Então, a importância de se pensar nisso. Tem um outro aqui que é voltando na Cíntia, que ela está se apresentando e agradecendo a troca, né? Ela é de Cubatão, São Paulo, Vila dos Pescadores, em Cubatão, São Paulo, e gostou muito da troca de hoje. E aí tem muitos outros comentários agradecendo a sua participação, a sua fala. Vou passar aqui, porque senão eu vou perder eles de vista, então já vou falar logo. Tem a Carla Albert, Daiana Santos, maior referência, que tem sobre militância da política de saúde. A Má Oliveira, Dai maravilhosa, perfeita, estamos juntos, preta. E aí tem o Pedro novamente, que ele está trazendo uma questão, então, como que você entende a partir disso tudo, dessas vivências e desses contextos que você trabalha, como você entende saúde? Olha, Pedro, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu vou sempre me coloco à disposição disso mesmo, sabe? E me reavaliar constantemente, porque eu acho que é necessário. Quando a gente acha que está pronto, que está moldado, a gente está falido. Então, todos os dias eu me permito fazer isso comigo, assim, ó, de reavaliar, inclusive, as minhas ações e rever o que eu posso estar modificando para minimamente ser mais assertiva. E não é diferente quando eu penso nesse contexto de saúde. Nesse momento da pandemia, isso para mim tem um outro olhar, que era o exemplo que eu dava antes, quando digo, como é que eu vou chegar numa periferia? Como é que eu vou chegar diante dessas questões que são tão difíceis e que já estavam ali? É isso, elas já estavam ali. Como é que eu vou chegar ali pautando protocolos de saúde? Um exemplo. Isso faz eu me repensar enquanto educadora, isso faz eu me repensar enquanto sanitarista, inclusive para poder estar ali pautando saúde. É óbvio que eu vou falar sobre os protocolos, mas eu vou ter que usar outras metodologias, eu vou ter que chegar de uma outra forma, porque isso não vai produzir sentido. E aí é que eu penso que o ganho do se reinventar e do pensar saúde é uma constante. É justamente aí que vai ter um reflexo positivo, né, dessas ações. Pensar em saúde, neste momento em específico, Pedro, para mim tem sido minimamente restabelecer com cada uma dessas mulheres e famílias que eu estou tendo contato, que nós estamos tendo em contato enquanto coletivo, restabelecer o mínimo de dignidade e respeito, meu amigo. Porque tu pensar que tu chega... de novo, vou trazer isso, porque são essas as coisas que a gente vê na formação do sanitarista, enfim, dos profissionais da saúde, que é a habitação, né, a moradia, a alimentação, lazer, esporte, a educação. Não tem, cara. Não tem. Não tem. Então, como é que eu vou pensar em saúde nesses espaços que o próprio
que a própria, na verdade, essa estrutura, ela já não compensa, ela, na verdade, ela não é nem que compense, ela nem fala com esses indivíduos. Ela já se ausenta. Eu me reavalio, me repenso e me coloco à disposição dessa construção com base de onde eles estão. E é aí que eu quero começar a te dar a resposta. Eu respeito cada indivíduo em cada um dos lugares onde eu vou e começo a pensar a saúde a partir daquele lugar, fazendo esta avaliação. O que a gente falava lá no início, do contextualizar. Contextualizo e a partir dessa contextualização é que a gente vai pautar a saúde. Eu acho que aí, talvez isso deveria ser feito por todos, principalmente pela gestão. E acho que vou trazer isso bem à tona mesmo, porque a gestão deveria estar nesses lugares. Porque se está como está, Pedro, e se a gente vê toda esta desordem programada, porque a partir do momento que não vai ninguém, para mim isso é uma desordem programada, e está lá. Porque, enfim, a gente não precisa pensar nesses indivíduos. Aquilo ali é a manutenção, vamos falar de capital, manutenção de pobreza. Esses indivíduos, eles são quase que descartáveis, sabe? Então, se a gente não tem uma gestão responsável, que chegue nesses espaços, que fale, que compreenda isso, não vai ter nenhuma modificação. E, de novo, trago o que eu penso como proposta para a gente romper esse ciclo de violência e de violação. A gente precisa trabalhar com esses indivíduos a partir do lugar de onde eles estão, essa formação política, eles precisam entender. Essa ruptura só vai se dar quando as pessoas entenderem o porquê estão nesses lugares. Porque isso é estratégico. E está aí, ó, toda essa violência que daí a gente vai ver. Na maioria das comunidades são pessoas negras, na maioria das pessoas que morrem no genocídio da população negra, e os jovens negros, tem até inclusive as campanhas Jovem Negro Vivo, que a gente está vendo isso deflagrado, parece que de uma vez por todas está assim escancarado. Sabe quando antes tinha uma certa uma forma um pouco mais sutil de chegar até a gente, agora está aí todos os dias no jornal. E quando falava, esqueci até o nome da menina, Cibete, Cíntia, acho que é a Cíntia, que a gente estava falando de naturalização, isso também é algo que eu fico pensando muito na naturalização, porque essa violência, todos os dias é 1, é 2, é 3, sabe? E vai tomando a gente de tal forma que se a gente não está atento, e daí tem que estar aguerrido mesmo, velho. Tem que estar assim, ó, assim mesmo, com o corpo todo em movimento. Se a gente não está dessa forma, vamos nos engolir. É um processo que ele é estratégico para a aniquilação de sonhos e de possibilidades. Esses sonhos e possibilidades são de pessoas, em grande maioria, negra, e todos eles de baixa renda, com baixa escolaridade, pessoas que trabalham para botar comida na mesa, só para isso, cara, que sequer conseguem ter a possibilidade de pensar em outras coisas, que quando começaram a viajar, sofreram duplamente um golpe, sabe, para mostrar assim, ó, este é o teu lugar, se mantém aqui. Então, isso é pensar saúde. Saúde, para mim, é tudo isso. Eu não consigo pensar saúde e faltar saúde para alguém que não está comendo, cara. Para alguém que tem que pegar um ônibus lotado e deixar as 2 crianças em casa sozinha, ainda pensando que pode estar sofrendo violência ali dentro, mas tu não tem outra possibilidade, você tem que fazer isso, porque o Estado, enfim, não dá conta disso, ou não quer, são muitas as coisas. Me ajuda, Tamara, porque eu já estou ficando revoltada. Tá ótimo te ouvir, e é muito nesse rumo, né? E acaba que quando você puxa a questão de trabalhar com contexto, você está trabalhando com uma questão também que é o espaço do possível, né? E do real e do concreto. E que a potência está justamente nesse contexto, né? E acaba que aquela coisa pesada que o trabalhador de saúde ou da assistência social, ele tem que demandar, tem as metas, né? Tem toda uma questão de precarização também desses profissionais que estão na ponta. Se você expande isso, se a gente expande tudo isso para pensar trabalho em rede, pensar conexões, isso traz uma possibilidade maior de errar, de dizer que não sabe, né, de construir junto, de uma coprodução, que talvez perpasse por isso, né, horizontalizar também as pessoas, né, apesar que aquele profissional é um agente do Estado, mas ele, enquanto encontro com essas pessoas e essas situações, ele traz uma outra situação, que é essa construção junta, que ela precisa ser construída, então tem um processo, tem um contexto, são vários elementos para se construir as possibilidades dentro do ideal e do real, o possível, né? Acho que caminha muito nesse sentido. A gente tem outros comentários aqui, a gente vai caminhar um pouquinho para o fim, porque você falou que ainda vai
voltar para suas missões, então não vou tomar muito do seu tempo, mas tem 2 comentários aqui que eu vou puxar também, que a Bia, ela fala um pouquinho, aí depois dá para você acessar a live, que vai ficar salvo, que talvez possa ser importante depois, ela entrar em contato com você para vocês conversarem um pouquinho, mas ela descreve aqui que ela teve uma ideia a partir do trabalho dela, relacionada à violência doméstica, via virtual, né? Aí ela solicitou isso, propôs, e que ela está à procura de alguma coisa realmente eficiente. Manda um abraço, gratidão para você, mas é nesse sentido, ela falou um pouquinho que ela está nessa tentativa, né, de buscar como que pode ajudar a questão da violência doméstica, né? E aí, mais para o fim, a gente conversa um pouquinho para você dizer onde as pessoas que tiverem a fim de conversar com você, trocar ideia, podem te encontrar, tá? Aí tem um outro comentário aqui da Carmel, que ela fala, exatamente, Daiana, infelizmente encontro no dia a dia poucas pessoas, inclusive que atuam com essas demandas, que fazem leituras de realidade politizadas e amplas, independentemente da política pública às quais estão inseridas, reiterando práticas conservadoras e negacionistas que dificultam o processo de empoderamento dos usuários, principalmente mulheres negras, LGBTs, etc., né? Então, ela traz esse desafio que é, inclusive, ampliar para dentro de quem trabalha junto dessas demandas, porque tem isso também, né? Tem uma desconstrução, um desvelamento dessa negação de políticas, como também dessa construção de fazeres institucionais, né? Que a gente entra num outro campo também, que é um desafio enorme, né? Pensar como é que acaba que sair desses muros, ou como é que trabalha com esses muros para poder levar as ações para essas pessoas, né? E esse construir junto. Daiana, eu tenho muito a agradecer você. Eu acho que eu falo em nome do Observa, como a gente ficou feliz de te ouvir. Poder ver um exemplo de saúde coletiva na rua, principalmente pensando no recorte dessa aproximação com a saúde coletiva, é inspirador demais, demais, demais. E como que você acaba que perpassa isso e traz para a gente uma ação assim, de saúde coletiva em toda a sua íntegra, no sentido de que uma das coisas que muito se pergunta é que identidade é essa desse profissional, o que esse profissional faz, o que é que realmente faz, e hoje a gente teve uma apresentação tanto da sua atuação como da sua trajetória, belíssima, e que ilustra muito bem a gente pensar os rumos da saúde coletiva, enquanto profissão, enquanto fazer sanitarista. E a gente te convida desde já para poder participar de outros espaços, de outras conversas. Somos fãs de você, então a gente está colado em você. Se você não se importar, a gente não desgruda mais. Então, que a gente puder também construir em conjunto. A gente vai caminhando para o fim. Eu vou pedir para você, então, fazer suas considerações finais e dizer, assim, se o pessoal quiser conversar mais com você, por onde que te acha, tá bom? Vou iniciar por onde me acha, porque senão eu nunca falo. Tá e bom. aí tem uma parceira do coletivo, que é a Mariane, e ela sempre diz assim para mim, porra, daí tu não falou. Eu falei, não falei, esqueci. E caiu, no Instagram caiu, acabou. Mas assim, pode me achar, tem no Instagram mesmo, que é @DaianaSantosPoa, e no Facebook também, da mesma forma, Daiana Santos. Pô, tô lá, eu acho que é importante a gente... eu fico muito feliz, assim, enfim, essas são as formas de me achar, acho que não vai ser tão difícil. Mas eu quero te dizer, Tamara, que eu fico tão feliz com esse convite, e todas as vezes, e eu sempre me recordo das primeiras vezes que eu fui chamada enquanto sanitarista para falar sobre algo, do orgulho que é poder trazer a importância desse profissional, a importância desse fazer para determinados lugares, e bem especificamente falando, porque a gente tem toda esta luta de reconhecimento da construção deste profissional, ainda que ele seja fundamental. E falo isso não porque eu acho também, porque, de fato, a gente observa a diferença dos espaços onde tem sanitarista, em várias áreas. Então, fico muito feliz em estar aqui com vocês. Eu já acompanhava a página, como te disse anteriormente, já era uma admiradora. Trago essa alegria toda porque ser reconhecida por quem tu reconhece
fantástico, assim, sabe? Isso para mim é muito feliz. Quero agradecer essa oportunidade, quero dizer que os elogios que tu tece a mim, eu estendo a muitos outros parceiros que estão fazendo muitas outras coisas, as meninas que estão no coletivo comigo, porque eu estou à frente, mas definitivamente não se faz nada sozinha. Essa construção é uma construção coletiva e com muitas mãos, e a gente acaba sendo esse elo entre quem quer auxiliar e quem precisa ser auxiliado. E esse olhar que a gente vai ampliando e esse fazer que a gente vai repensando cotidianamente é por necessidade e principalmente por uma responsabilidade social, em que nós nos afinamos com isso. Acho que nós do coletivo a gente tem isso em comum, a responsabilidade social. O poder estar à frente e o se colocar por vezes, inclusive, em risco, porque a gente não sabe um vírus, não se tem ideia de onde ele está. Mas essa responsabilidade social, e aí falo bem por mim particularmente, falando, isso me toma muito desde a universidade, porque eu penso, eu entrei numa universidade pública, eu entrei numa universidade gratuita, quem pagou todo esse meu processo de formação e continua pagando por todas as coisas que faço dentro dessa universidade é a população, é essa mesma população que eu vou tratar com todo respeito e toda a dignidade que eu puder, devidamente, desta forma, vai ser para, com o trabalho, com aquilo que eu aprendi na saúde coletiva, está fazendo essa devolutiva. Então, é uma responsabilidade social. Fico muitíssimo feliz com o reconhecimento de vocês pelo nosso trabalho, que é coletivo, mais uma vez ressalto isso, porque é importante ressaltar que vocês me veem, mas eu só estou à frente de toda essa mulherada, uma mulherada muito forte, uma mulherada que me ensina todos os dias, uma mulherada que não tem ruim, que vai mesmo para a luta e que me orgulha muito. E, para finalizar mesmo, quero ficar já fico à disposição, e quero dizer que essa transformação que a gente quer para esses espaços que a gente pensa e que dessa necessidade de mudança vai ter que partir da gente. A organização da sociedade civil. Se a gente quer ir tendo esse ganho, vamos nos organizar e vamos juntos, porque vai ter que ser dessa forma. Definitivamente, a gente já viu que a forma de sociedade, como nos era apresentada antes da pandemia, pensada e embasada totalmente diante de um capital, ela matou muita gente e vai continuar matando, e essas pessoas são pobres e são pretas. Essas pessoas têm um perfil bem definido. Então, se a gente quer fazer uma construção de um novo momento, se a gente definitivamente quer avançar, a gente precisa repensar essas práticas e que comece por nós, cada um no seu lugar. Às vezes, a gente pensa que precisa de uma grande transformação, começa a transformação por onde tu está. Começa a transformação do lugar onde tu ocupa e da forma que tu pode, porque eu digo que isso vai contagiando e que esse movimento, ele é um movimento que não tem volta, mas é necessário iniciar. Inicia, confia e inicia, porque vai ter que ser dessa forma. Caso contrário, a gente só vai ser mais um número nessa estatística violenta que fala das mulheres, dos negros e negras, dos povos indígenas, dos quilombolas, e aí por diante dessa cadeia toda que a gente já sabe como é que se estrutura. Então, façamos nossa mudança para aquela sociedade que a gente pensa ser melhor. Eu sei que é muito difícil, os espaços de poder não nos querem, fazem questão de refutar todo e qualquer movimento nosso, mas se a gente se unificar e pensar na base, estruturando e qualificando isso, não só para nós, mas para os nossos, eu digo, do lugar de onde a gente ocupa, isso vai acontecer, a gente vai ter que confiar. A gente precisa confiar e acreditar em algo. Sejamos nós a mudança que a gente acredita. Sejamos nós. Nossa, muitíssimo obrigada. A gente aqui de Brasília pode contar conosco. O que precisar, o que você vê que a gente possa ser útil também, a gente também vai te acionar em outras oportunidades também. Belíssimo trabalho de vocês todos. O que a gente pode mandar para vocês é bons ventos na caminhada de vocês, no trabalho em conjunto, que sei que já vai voltar para a missão, então se cuidem, né, um dos outros, e que a gente possa caminhar nesses dias melhores, com certeza. E parabéns pela luta de vocês aí em conjunto, tá bom? Eu vou desligar aqui, agradeço todo mundo que acompanhou a live. Ela falou, depois vocês vejam de novo a live, que ela fala em alguns momentos como é que encontra ela, que certamente muita gente vai atrás de você, porque realmente é uma grande inspiração. Você e todo o pessoal aí que trabalha com as ações que vocês desenvolvem. Então, um beijão para todo mundo aí, bom trabalho. E até mais, até uma próxima, viu? Obrigada imensamente por esse espaço, por essa disponibilidade. Até mais. Beijo.